Capítulo 18 do livro Sabedoria de Preto Velho, de Robson Pinheiro, através do espírito do Pai João de Angola. Filho que não obedece pai, que não obedece mãe, nem obedece padrinho, ele fica no meio da estrada, ele fica chorando no meio do caminho. Solidariedade discreta, Robson Pinheiro. Durante uma reunião mediúnica, Pai João nos abordou cantando, sem nada falar. Para alguns, prova de inferioridade. Afinal, espírito não precisa cantar. Não é a maneira habitual de um espírito trabalhar, ao menos nas lides espíritas. Contudo, Pai João, que não possui compromisso com nenhuma espécie de etiqueta ou código de status quo mediúnico, queria chamar a atenção de determinado companheiro devido à sua atitude para com a família. De forma alguma poderia falar abertamente. Assim, devido à própria ética e ao bom senso, que não permite expor situações privadas diante de todos, salvo em casos especiais, preferiu cantar, na sua voz de barítono, uma canção cabocla, cujos versos singelos revelavam que sabia o que ocorria com o casal. O espírito amigo possui um jeito todo especial para demonstrar a quem é de interesse que sabe o que se passa nos corações e conhece o pensamento daqueles que clamam por auxílio, e solidariza-se com a dor alheia. Pude vê-lo agindo assim através da mediunidade da minha mãe, Everilda Batista, quando as situações se referiam ao nosso círculo familiar. Nem assim ele expunha as nossas dificuldades. Hoje, quando relembro o passado, mais ainda admiro o valor desse espírito. Mesmo sabendo de nossas deficiências, nem por um momento aproveita-se de seu conhecimento para sujeitar-nos a qualquer constrangimento. Ao cantar, deixa por conta de cada um a interpretação de seus versos, que têm destinatários múltiplos, à medida que cada um seja capaz de ver reconhecido nas lições cheias de negritude luminosa, de sua negritude luminosa. Então, isso daqui é uma forma que nós, no dia a dia, dizemos que a carapuça serviu, né? Que a gente tem que ter um certo cuidado em certas abordagens que não tem como a gente tratar de uma maneira particular na frente de todos. Então, às vezes, a gente usa um exemplo geral para que a pessoa que está realizando aquela atitude, ou que está vivendo aquela situação, ou que está passando aquilo, absorva e sinta aquela informação. Mas aí tem gente que pode se sentir ofendido, melindrado, falar, mas será que falou para mim? Nesse caso, a gente precisa analisar, porque nem tudo é para nós. Tem coisas que são ditas, mas que não faz sentido. Ou, se você ficar em dúvida numa determinada situação, de repente você pode perguntar no particular, né? Às vezes acontece, a gente está numa reunião ou numa situação de grupo, e aí é dita uma situação lá pela pessoa que coordena e a gente analisa assim, nossa, será que eu estou fazendo isso e não estou percebendo? Então você pode perguntar, né? Ó, você falou tal coisa, eu estou fazendo isso de alguma forma que eu não estou percebendo. E aí quase sempre a pessoa fala, não, é uma situação que está acontecendo aqui, mas que eu tenho que falar de um modo geral, não posso falar no particular, porque senão vai ficar uma situação desagradável. E a gente precisa lidar com isso de uma boa, porque nem tudo dá para tratar com, ainda mais quando é o caso é fora do âmbito familiar, né? Igual aqui. Eles estavam em um grupo espírita, através da mediunidade da mãe do Robson Pinheiro. Só que a situação ali envolvia, né, situações que não davam para falar no particular com a pessoa, né? Tinha que ser de uma maneira geral. Então, através daquele canto, daquele envolvimento, o Pai João procurava chegar
aonde precisava. E até serve para outras pessoas que não tem nada a ver com a situação também. Né? De uma maneira geral, a gente também reflete, né, em algo na nossa vida que pode ser aproveitado com aquela lição. Por Pai João de Aruanda, Tempo de Deus. Deus não tem pressa. Mesmo que meus filhos que se consideram rebeldes não atendam de imediato ao chamado da eternidade, Deus sabe esperar. Ainda que a nossa fé ameace se apagar como uma chama que se esvai, Deus espera que nos reacendamos com a força oculta do amor. Quando os nossos dias parecerem tumultuados e nossas emoções nos fazem mais sensíveis, Deus sabe esperar. Na verdade, meus filhos, Deus, que é Pai, não espera pessoas capacitadas para servi-lo na tarefa do bem. Sabendo Ele da nossa rebeldia e demora nas decisões, nos utiliza como somos e aos poucos capacita cada um à medida que surgem as necessidades. Os bons espíritos não desejam médiuns santos ou indivíduos santificados, sem dificuldades ou problemas. Trabalham com aqueles que se disponham a ir em frente, a evangelizar com seus exemplos, duramente conquistados e alicerçados em experiências concretas e dignificantes. Em geral, os santinhos, os bonzinhos, já foram canonizados pela multidão ávida de ídolos e ilusões. Nosso Senhor nos disse que não veio para os santos, mas para os pecadores, não veio para os salvos, mas para as ovelhas perdidas. Pense nisso e não fique por aí cobrando de você mesmo aquilo que ainda não está preparado para dar. Deus não tem pressa, você é que é exigente. E Pai Velho pode dizer mais. Tanta exigência assim é resultado da imaturidade e de sentimento de culpa. Deus deu como meta a perfeição, mas estabeleceu como prazo a eternidade, e como companheira dessa caminhada, a paciência, pois Ele sabe que estamos muito distantes do ideal e ainda não atingimos a angelitude. Deus o quer como humano, não como anjo. É preciso antes humanizar-se para então aperfeiçoar-se. Os anjos voam longe e o Pai precisa de você aqui, com os pés firmes no mundo para auxiliá-lo no processo de aprimoramento da humanidade. Seja humano, mesmo com aquelas características que você identifica como defeitos. Não desista, permaneça ligado à fonte do infinito bem. E aos poucos, à medida que sua consciência desabrochar, expandir seus horizontes, você se livrará da carga de culpa e das punições. Trabalhe, ama e prossiga, como você está, esforçando-se para melhorar. Porém, sem essa, meu filho, de ficar lamentando o tempo perdido. Quanto mais você se lamenta, mais deixa de caminhar. Não perca o seu tempo com culpa ou desculpa. Errou? Continue caminhando. Caiu? Levante-se e prossiga. Não precisa justificar nada, pois enquanto justifica já perdeu o maior tempo. Prossiga na certeza de que Deus e os bons espíritos não têm pressa em sua perfeição. O Pai sabe investir no tempo e espera apenas que você dê uma chance a si mesmo e a Ele, para elaborar aquilo que em meio a toda a pressa você esqueceu, a sua humanidade. Não deixe de ser humano, seja você mesmo. Deus ainda não desistiu de investir em você. Por que continuar teimando em manter esse estado infeliz em seus pensamentos e em seu coração? A hora é de ir avante, continuar trabalhando por dias melhores, trabalhar, perseverar e não desanimar, ainda que às vezes você ache que não está bom. Está tudo sempre muito bom, meu filho. É preciso que você aprenda a ver o lado bonito de tudo, em todas as situações. Deus confia em você. Depende de você a confiança em Deus. Tenha a certeza de que Ele, o Pai, estará com você na medida exata em que você estiver com Ele. Gente, tem muita coisa para comentar desse capítulo. Eu vou falar no próximo vídeo.